Doce consolo para santos fracos. Sermão pregado na noite do dia do Senhor, 4 de janeiro de 1855, por Charles Haddon Spurgeon, na capela de New Park Street, em Southwark. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Mateus 12, verso 20. A fama está sempre tagarelando sobre um ou outro homem. Ela proclama a glória de alguns e enaltece outros acima dos céus. Alguns são seus favoritos e os nomes deles são esculpidos em mármore e ouvidos em todos os lugares. A fama não é um juízo imparcial, ela tem seus favoritos. Alguns homens ela enaltece, exalta e quase diviniza. Outros, cujas virtudes são muito maiores e as características merecem mais elogios, passam despercebidos e ela permanece em silêncio. Você geralmente descobrirá que aquelas pessoas amadas pela fama são feitas de latão ou de ferro e moldadas em formas rústicas. A fama acaricia César, porque ele governava a terra com cetro de ferro. A fama ama Martim Lutero, porque ele desafiou corajosamente o Papa de Roma e, destemidamente, ousou rir das acusações do Vaticano. A fama admira John Knox, pois ele era austero e provou ser muitíssimo valente. Geralmente você verá que a fama escolhe os homens de grande determinação, os quais são capazes de permanecer sem medo diante dos outros. Homens feitos de coragem, que sempre são destemidos e jamais souberam o que significa timidez. Entretanto, você sabe que existe outra classe de pessoas igualmente virtuosas e que devem ser igualmente estimadas, talvez ainda mais, as quais a fama se esquece completamente. Você não ouve falar de Philippe Melanchthon, que tinha uma disposição gentil. Sobre ele, a fama fala apenas um pouco. Mas talvez ele tenha feito tanto pela reforma quanto o poderoso Lutero. Você não ouve a fama falar muito acerca do amável e abençoado Samuel Rutherford, ou das palavras celestiais que saíram de seus lábios, ou do arcebispo Robert Ligington, de quem foi dito que em toda a sua vida jamais perdeu a paciência. A fama ama as agudas montanhas de granito, as quais desafiam as nuvens da tempestade. Mas ela não se importa com a pedra humilde do vale, sobre a qual o viajante exausto descansa. Ela é atraída por aquilo que é ousado e proeminente, que atrai a popularidade, algo que se destaca aos olhos do mundo. A fama não se importa com aqueles que se recolhem à obscuridade. Meus irmãos, foi devido a isso que o bendito Jesus escapou da fama. Ninguém fala muito sobre Jesus, exceto os seus seguidores. Não encontramos seu nome escrito entre os grandes e poderosos, embora na verdade ele seja o maior, mais poderoso, mais santo, mais puro e melhor dos homens que já viveu. Porém, porque ele era Jesus gentil, manso e amável, porque ele era enfaticamente o homem cujo reino não é deste mundo, porque não havia nada nele que fosse rude, mas antes ele era todo amor, porque suas palavras eram mais suaves que a manteiga e que o seu discurso era mais macio que o azeite, porque nunca um homem falou tão gentilmente como este homem, logo ele é negligenciado e esquecido. Ele não veio para ser um conquistador através da sua espada, e nem um Maomé com sua eloquência inflamada, mas ele veio falando com uma voz suave, 1 Reis 19:12, capaz de derreter um coração de pedra e curar os quebrantados de espírito, a qual diz continuamente: Venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomarei sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Jesus Cristo era totalmente gentil, e é por isso que ele não foi exaltado entre os homens, como teria sido se agisse de outra forma. Amado, nosso texto é cheio de gentileza. Ele parece ter sido mergulhado no amor. Espero ser capaz de mostrar algo da imensa simpatia e da poderosa ternura de Jesus, enquanto tento falar a partir dele. Há 3 pontos a serem observados. Em primeiro lugar,
a fragilidade dos mortais. Em segundo lugar, compaixão divina. E em terceiro, a certeza da vitória, até que faça vencedor o juízo. Primeiro, temos diante de nós uma visão da fragilidade dos mortais. Cana quebrada e um pavio que fumega, duas metáforas muito sugestivas e cheias de significado. Se isso não for muito fantasioso, e se for, eu sei que vocês me darão licença para isso. Devo dizer que a cana quebrada é um emblema de um pecador no primeiro estágio de sua convicção. A obra do Espírito Santo de Deus começa com um quebrantamento. Para ser salvo, o terreno baldio deve ser arado, o coração duro deve ser partido, a rocha deve ser despedaçada. Um antigo teólogo disse que não há como ir para o céu sem passar pelas portas do inferno, sem enfrentar uma grande quantidade de tribulações na alma e aflições no coração. Entendo que a cana quebrada é uma figura do pobre pecador quando Deus começa a operar na alma dele. Ele é como uma cana quebrada, quase inteiramente moído e consumido, há pouquíssima força nele. Creio que o pavio que fumega é um cristão vacilante, aquele que um dia foi uma tocha que ardia e iluminava, mas devido à sua negligência nos meios da graça, o afastamento do Espírito de Deus e a queda em pecado, sua luz foi quase completamente apagada, não totalmente. Ele nunca pode se extinguir, pois Cristo diz: eu não a apago, mas se torna como uma lâmpada com pouco óleo, quase inútil. Ela não está completamente apagada, mas apenas fumega. Ela já foi uma lâmpada útil, mas agora se tornou como um pavio que fumega. Então, acho que essas metáforas muito provavelmente descrevem o pecador arrependido como uma cana quebrada e o cristão vacilante como um pavio que fumega. No entanto, não optarei por fazer essa divisão, mas unirei as duas metáforas e espero expor alguns pensamentos a partir delas. Em primeiro lugar, o encorajamento oferecido em nosso texto se aplica aos fracos. O que no mundo é mais fraco que a cana quebrada ou o pavio que fumega? Uma cana que cresce no brejo ou no pântano se rompe quando o pato selvagem apenas passa sobre ela. Se um homem apenas tocar levemente o pé contra ela, já danificará e quebrará. Todo vento que vem uivando através do rio e faz balançar de um lado para o outro e quase arranca pela raiz. Você não pode pensar em nada mais frágil ou quebradiço, nem em algo cuja existência dependa mais de circunstâncias do que uma cana quebrada. Agora olhe o pavio que fumega. O que ele é? Ele está aceso apenas por uma faísca, é verdade, mas ela está quase se apagando. A respiração de uma criança ou as lágrimas de uma donzela podem apagá-la em um momento. Nada possui uma existência mais incerta do que a pequena centelha escondida no pavio que fumega. Portanto, como você vê, as coisas descritas aqui são muito frágeis. Bem Cristo diz sobre elas: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Deixe-me ir em busca dos fracos. Não precisarei ir longe. Há muitos aqui, nesta casa de oração, nesta manhã, que são realmente fracos. Alguns dos filhos de Deus, bendito seja o nome dele, são fortalecidos para fazer grandes obras para ele. Deus tem seus Sansões aqui e ali, que podem arrancar os portões de Gaza e carregá-los até o topo da colina. Aqui e acolá, ele tem seus poderosos Gideões, que podem ir ao acampamento dos midianitas e derrubar seus exércitos. Ele tem seus valentes, que podem entrar na cova e matar os leões. Porém, a maioria do seu povo é composto de pessoas tímidas e fracas. Elas são como pequenos pássaros temerosos que se assustam com cada um que passa. Elas formam um grupo pequeno e fraco. Se a tentação vem, elas caem diante dela. Se houver provação, elas ficam sobrecarregadas. Seu pequeno barco frágil é levado de um lado para o outro a cada onda. E quando o vento sopra, elas são levadas como um pássaro marinho na crista das ondas.
Elas são fracas, sem força, sem vigor, sem resistência e sem poder. Ah, queridos irmãos, sei que tenho apertado suas mãos e seus corações também, pois alguns de vocês estão dizendo: sim, eu sou fraco. Frequentemente sou obrigado a dizer: eu cantaria, mas não consigo cantar. Eu oraria, mas não consigo orar. Eu creria, mas não consigo crer. Você está dizendo que não pode fazer nada, que suas melhores resoluções são fracas e vãs, e quando você clama, renova minha força, você se sente mais fraco do que antes. Você é fraco, não é? Como uma cana quebrada e um pavio que fumega. Bendito seja Deus, pois este texto é para você. Fico feliz que você possa entrar na denominação dos fracos, pois aqui está a promessa de que ele nunca o esmagará e nem os apagará, mas os sustentará e os manterá. Eu sei que existem algumas pessoas muito fortes aqui. Quero dizer, pessoas que se consideram fortes. Costumo me encontrar com pessoas que não confessam qualquer fraqueza como essa. Elas têm mentes fortes, elas dizem: você acha que caímos em pecado, Senhor? Você nos diz que nossos corações estão corrompidos? Nós não acreditamos em nada disso. Somos bons, puros e justos. Nós temos força e poder. Não estou pregando para vocês nesta manhã. Não tenho nenhuma palavra para vocês. Mas preste atenção. Sua força é vaidade. Seu poder é uma ilusão e sua capacidade é uma mentira. Pois por mais que vocês se vangloriem daquilo que podem fazer, isso passará. Quando vocês estiverem diante do confronto com a morte, descobrirão que não possuem força para lidar com ela. Quando um daqueles dias de forte tensão chegar, ele se apoderará de vocês moralistas e vocês certamente cairão. Então, a pintura gloriosa da sua moralidade ficará tão manchada que, embora vocês lavem as mãos com as águas mais puras e se purifiquem tanto quanto puderem, vocês estarão tão imundos que as suas próprias roupas o abominarão. Eu creio que ser fraco é uma benção. A fraqueza é uma coisa sagrada. Se o Espírito Santo fez alguém assim, se você pode dizer, não tenho força, então este texto é para você. Em segundo lugar, as coisas mencionadas em nosso texto não são apenas fracas, mas também desprezíveis. Ouvi falar de um homem que chegava a pegar um alfinete enquanto caminhava pela rua para fazer economia. Mas nunca ouvi falar de um homem que parasse para pegar cana quebrada. Ela não tem valor. Quem se importaria em pegar uma cana quebrada, um pedaço de junco caído no chão? Todos nós a consideramos desprezível. E quanto a um pavio que fumega, qual é o valor disso? É uma coisa vil, que não possui qualquer valor. Ninguém daria o estalo de um dedo, seja pela cana quebrada ou pelo pavio que fumega. Pois bem, amado, em nossa opinião, muitos de nós são coisas desprezíveis. Há alguns aqui que, se pudessem medir a si mesmos nas balanças do santuário e colocar seus próprios corações nos pratos da balança da consciência, pareceriam que não serviria para nada, que apenas eram desprezíveis e inúteis. Houve um tempo em que vocês se consideravam as melhores pessoas do mundo. Naquele tempo, se alguém disse que vocês tinham mais do que mereciam, vocês o teriam desprezado e respondido: acredito que sou tão bom quanto as outras pessoas. Vocês acreditavam serem pessoas maravilhosas, extremamente dignas do amor e da estima de Deus. Mas agora vocês se sentem desprezíveis. Às vezes vocês se questionam se Deus poderia se importar com vocês, criaturas tão vis e tão desprezíveis que não merecem a consideração dele. Vocês podem entender como ele pode olhar para uma gota d'água inanimada, para um grão de poeira que se torna visível devido a um raio de sol, ou para um inseto em uma noite de verão.
mas dificilmente podem dizer como ele poderia pensar em vocês, que parecem tão desprezíveis, uma nulidade no mundo, algo sem utilidade. Vocês dizem: quem bem eu represento? Não estou fazendo nada. Quanto a um ministro do evangelho, ele desempenha um serviço. Quanto a um diácono da igreja, ele é útil. Quanto a um professor de escola dominical, ele está fazendo algo de bom. Mas que serviço eu estou fazendo? Vocês podem fazer a mesma pergunta aqui. Para que serve uma cana quebrada? Um homem pode se apoiar nela? Um homem pode se fortalecer por meio dela? Ela pode servir como uma coluna na minha casa? Você pode usá-la para fazer uma flauta e fazer música? Ah, não. Ele não serve para nada. E para que serve o pavio que fumega? Aquele que viaja durante a noite não pode ser iluminado por ele, e nem o aluno pode ler a luz da chama dele. Ele é inútil. Os homens o lançam ao fogo e ele é consumido. É assim que vocês consideram a si mesmos. Vocês não servem para nada tanto quanto essas coisas. Mas Cristo não vai lançá-los para fora por vocês não terem valor. Vocês não sabem que utilidade podem ter e nem no final das contas podem dizer como Jesus Cristo os valoriza. Há uma mulher boa, uma mãe, ela diz: bem, eu não saio muitas vezes, fico em casa com meus filhos e pareço não estar fazendo nada de bom. Mãe, não diga isso. Sua posição é alta, elevada e de grande responsabilidade, pois a eu educar filhos para o Senhor, você está fazendo tanto pelo nome dele quanto fez o eloquente Apolo, que tão corajosamente pregou a palavra. E você, pobre homem, tudo que você pode fazer é trabalhar da manhã até a noite e ganhar o suficiente para conseguir o seu sustento diário. Você não tem nada para oferecer e quando vai à escola dominical, pode apenas ler, não pode ensinar muito. Sim, mas aquele a quem pouco é dado, pouco é cobrado. Você não sabe que é possível glorificar a Deus através de varrer uma rua? Se dois anjos fossem enviados à terra, um para governar um império e o outro para varrer uma rua, eles não teriam preferência por uma ou outra tarefa, desde que Deus o ordenasse. Então, quanto a vocês, a quem Deus chamou em sua providência para trabalhar duro pelo seu pão diário, façam isso para a glória dele. Portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Eu sei que há alguns de vocês aqui que parecem inúteis para a igreja. Você faz tudo o que pode, mas no final das contas aquilo parece insignificante. Você não pode nos ajudar com dinheiro, nem talentos e nem tempo, e portanto acha que Deus deve rejeitá-lo. Você pensa que se fosse como Paulo ou Pedro, então poderia estar seguro. Ah, amado, não fale assim. Jesus Cristo diz que não apaga o pavio que fumega e nem esmaga a cana quebrada e desprezível. Ele tem algo para os desprezíveis e para os sem valor. Entretanto, observe que eu não digo isso como uma desculpa para a preguiça, como uma justificativa para aqueles que podem fazer algo, mas não o fazem. Isso é uma coisa muito diferente. Há um chicote para o jumento e para os homens ociosos, e às vezes eles devem ser açoitados. Mas agora estou me referindo àqueles que não podem fazer e não àqueles que são como Issacar, que é como um jumento forte deitado entre dois fardos e com preguiça de se levantar com eles. Pode conferir em Gênesis 49:14. Não digo nada para o preguiçoso, que não trabalha por causa do frio, mas para os homens e mulheres que se julgam capazes apenas de fazerem pequenos serviços e nada mais. É para aqueles que as palavras do texto são aplicáveis. Façamos ainda outra observação. As duas coisas mencionadas aqui são repulsivas. Uma cana quebrada é algo repulsivo, pois acredito que há uma alusão aqui à flauta de pá, que todos vocês sabem que são canas colocadas juntas e então um homem deve mover os lábios por elas, criando algum tipo de música. Acredito que esse é o instrumento que Jubal inventou.
e que Davi menciona, pois é certo que o instrumento que usamos atualmente não existia naquele tempo. Assim, a cana quebrada estragaria a melodia de todos os outros tubos. Um tubo defeituoso produziria um som dissonante ou nenhum som, de modo que o impulso seria remover esse tubo e substituí-lo por outro. E quanto ao pavio que fumega, quer seja o pavio de uma vela ou de qualquer coisa desse tipo, não preciso informar que a fumaça dele é repulsiva. Para mim, nenhum odor em todo o mundo é tão abominável ou repulsivo quanto o do pavio que fumega. Porém, alguns dizem: como você pode falar em um estilo tão baixo? Eu não fui mais baixo do que eu poderia ir sozinho, nem mais baixo do que você pode ir comigo, pois tenho certeza de que vocês são de Deus, o Espírito Santo realmente os humilhou, tão repulsivos para suas próprias almas e tão repulsivos para Deus quanto uma cana quebrada seria entre os outros tubos de uma flauta pá ou como o pavio fumegante para os olhos e nariz. Costumo pensar no velho John Bunyan, quando ele diz que desejava que Deus o fizesse um sapo, ou uma rã, uma cobra, ou qualquer outra coisa que não um homem, pois se ele sentia muito repulsivo. Oh, consigo imaginar um ninho de cobras e as considero desagradáveis. Consigo imaginar uma piscina cheia de todos os tipos de criaturas repugnantes, reproduzindo corrupção, mas não há nada tão digno de repugnância quanto o coração humano. Deus poupa todos os olhos, exceto os dele próprio, de contemplarem essa visão terrível de um coração humano. E se você e eu apenas uma vez víssemos o nosso coração, ficaríamos loucos de tão horrível que seria a visão. Você se sente assim? Você sente que deve ser repulsivo aos olhos de Deus, que se rebelou tanto contra ele e se afastou de seus mandamentos de tal maneira que certamente deve ser desagradável para ele? Neste caso, meu texto é para você. Posso imaginar uma mulher aqui nesta manhã que se afastou dos caminhos da virtude. E enquanto está de pé ou sentada no meio da multidão, ela se sente como se não tivesse o direito de caminhar por esses caminhos sagrados e ficar entre o povo de Deus. Ela imagina que Deus pode fazer com que a capela caia sobre a cabeça dela para destruí-la, pois ela é uma grande pecadora. Não importa cana quebrada e pavio que fumega. Embora você já a escória da humanidade e seja repugnante até mesmo para si mesma, ainda assim Jesus diz para você: também eu não a condeno. Vai, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Há um homem aqui em cujo coração há algo que eu não conheço. Ele pode ter cometido crimes em secreto, os quais não mencionaremos em público. Seus pecados estão grudados nele como um sanguessuga, e ele rouba todo o consolo. Aqui está você, jovem, tremendo e apavorado, para que seu crime não seja divulgado diante do céu. Você está machucado, quebrado como uma cana, fumegante como um pavio. Ah, eu também tenho uma palavra para você: consolo, consolo, consolo. Não se desespere, pois Jesus declara que não apaga o pavio que fumega e nem esmaga a cana quebrada. No entanto, meus queridos amigos, há ainda um pensamento antes de terminarmos este ponto. Tanto a cana quebrada quanto o pavio que fumega, por mais desprezíveis que sejam, ainda podem servir para algo. Quando Deus coloca sua mão sobre um homem, mesmo que este tenha sido desprezível e inútil, ele pode torná-lo muito valioso. Você sabe que o preço de algo não depende muito do valor da matéria-prima. Cana quebrada e pavio que fumega, porém, devido à obra divina, essas duas coisas se tornam em algo de grande valor. Você me diz que cana quebrada não serve para nada. Eu lhe digo que Cristo pegará a cana quebrada e a consertará e a encaixará nos tubos da flauta celeste. Então, quando a grande orquestra começar a tocar sua música, quando os instrumentos dos céus emitirem sons profundos, perguntaremos: o que é essa nota doce que estou ouvindo, misturando-se com as demais? E alguém dirá: era uma cana quebrada.
Eu imagino que no céu a voz de Maria Madalena soa mais doce e harmoniosa do que qualquer outra. E a voz daquele pobre ladrão que disse: Senhor, lembra-se de mim. Se for uma voz do tipo baixo, grave e profunda, é mais suave e mais doce do que a voz de qualquer outra pessoa, pois ele ama muito, pois foi muito perdoado. Esta cana ainda pode ser útil. Não diga que você não serve para fazer nenhum bem, pois você ainda cantará no céu. Não diga que você é desprezível. No último dia você estará diante do trono, entre os que foram lavados pelo sangue, e cantará louvores a Deus. E quanto ao pavio que fumega, que bem ele pode fazer? Contarei em breve. Há uma centelha naquele pavio em algum lugar. Ele está quase apagado, mas ainda permanece uma faísca. Veja a campina em chamas. Vocês veem as chamas acesas? Você vê o fluxo de uma labareda após a outra inundando a planície até toda a terra estar queimada e o céu ficar vermelho com a chama. O fogo se destaca na noite escura e as estrelas aparecem assustadas diante do incêndio. Como todo esse incêndio começou? Através de um pavio fumegante jogado por algum viajante, que foi levado por uma brisa suave até que toda a campina pegou fogo. Assim, um homem pobre, ignorante, fraco e até mesmo vacilante pode ser o meio da conversão de uma nação inteira. Quem sabe se você, que hoje não é nada, não poderá ser mais útil do que aqueles entre nós que parecem estar em uma posição melhor diante de Deus por ter mais dons e talentos? Deus pode fazer uma faísca incendiar o mundo. Ele pode iluminar uma nação inteira com a centelha de uma pobre alma em oração. Você ainda pode ser útil. Portanto, tenha bom ânimo. O musgo cresce sobre as lápides. A trepadeira cresce sobre as ruínas. O visgo cresce sobre o galho morto. Assim também a graça, a piedade, a virtude, a santidade e a bondade podem crescer sobre o pavio que fumega e da cana quebrada. Segundo ponto. Assim, meus queridos amigos, tentei expor para que este texto se destine e mostre um pouco da fragilidade dos mortais. Agora eu subo para um degrau mais alto, para a compaixão divina. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Antes de tudo, observe o que é declarado e depois deixe-me dizer que Jesus Cristo quis dizer muito mais do que ele falou. Primeiramente, o que ele diz? Ele diz claramente que não esmagará a cana quebrada. Há uma cana quebrada diante de mim, um pobre filho de Deus que está debaixo de um profundo senso de pecado. É como se o chicote da lei nunca parasse de açoitá-lo. Chicotada, chicotada, chicotada. E embora você diga, Senhor, pare e me dê uma pequena pausa. A tira de couro cruel continua ali a açoitar, chicotada, chicotada e chicotada. Você sente os seus pecados. Eu sei o que você está dizendo nesta manhã. Se Deus continuar apenas por mais um momento, meu coração se partirá. Perecerei em desespero. Estou quase ficando louco devido ao meu pecado. Quando me deito à noite, não consigo dormir. Parece que há fantasmas no quarto, os fantasmas dos meus pecados. E quando acordo à meia-noite, vejo a forma escura da morte me encarando e dizendo: Você é minha presa, eu o devorarei. Enquanto parece que vejo o inferno em chamas atrás dela. Pobre cana quebrada. Ele não lhe esmagará. A convicção deve ser muito forte, deve ser grande o suficiente para quebrantá-la e fazê-la ir aos pés de Jesus. Mas não será forte o suficiente para partir completamente o seu coração, de maneira que você pereça. Você nunca será levada ao desespero, mas será liberta. Você será tirada dessa fornalha de provação, pobre cana quebrada, e não será esmagada. Da mesma forma, aqui nesta manhã, há alguém que está prestes a se desviar. Alguém que é como um pavio que fumega.
Nos anos passados você encontrou tanta felicidade nos caminhos do Senhor e tanto prazer em servi-lo que disse: eu ficaria ali para sempre. Que tempos de paz eu desfrutei! Tal doce memória vai permanecer, mas eles se foram e num vazio doloroso fiquei, que o mundo jamais pode preencher. Agora, você está apenas fumegante e acha que Deus o lançará fora. Se eu fosse um arminiano, eu diria a você que ele faria isso. Mas, como eu creio na Bíblia, como não creio em nada mais, então eu lhe digo que ele não apagará. Embora esteja fumegante, você não perecerá. Qualquer que tenha sido o seu crime, o Senhor diz: voltai, ó filhos rebeldes, e terei misericórdia de vocês. Ele não rejeitará você, pobre Efraim. Apenas se volte para ele, pois ainda que você tenha mergulhado na lama e na sujeira, embora esteja coberto com imundície da cabeça aos pés, ele não rejeitará você. Você, pobre filho pródigo, volte, volte. Seu pai chama você. Escute, ó pobre vacilante. Venha imediatamente para aquele cujos braços estão prontos para recebê-lo. O texto diz que ele não apagará e que ele não esmagará. Há mais coisas ocultas do que vemos à primeira vista. Quando Jesus diz que não esmagará, ele quer dizer mais do que isso. Ele quer dizer: tomarei aquela pobre cana quebrada e plantarei firmemente junto aos rios das águas. E o grande milagre: farei crescer uma árvore cuja folha não murchará. A a todo momento e então a vigiarei. Ela dará frutos celestiais. Eu a guardarei das aves de rapina, mas os pássaros do céu, os doces cantores do paraíso, farão seus ninhos em seus galhos. Quando Cristo diz que não esmagará a cana quebrada, ele quer dizer mais, ou seja, ele irá nutrir, ajudar, fortalecer, apoiar e glorificar, que realizará sua comissão sobre ela e a glorificará para sempre. E quando Cristo diz ao vacilante que não apagará, ele quer dizer mais do que isso, quer dizer que a tornará como uma chama. Alguns de vocês, ouso dizer, saíram da capela, foram para casa e descobriram que o fogo de suas casas havia quase se apagado. Eu sei como vocês lidam com isso. Vocês sopram aquela faísca que restou suavemente, se houver uma. E para que não soprem com muita força, colocam um dedo na frente dela. E se vocês estivessem sozinhos, estivessem apenas um fósforo ou uma faísca no pavio, com que delicadeza assoprariam? Vacilante. É dessa forma que Jesus Cristo lida com você. Ele não apaga, mas sopra suavemente. Ele diz: eu não apagarei. Com isso, ele quer dizer: serei muito terno, muito cauteloso e muito cuidadoso. Ele vai colocar um material inflamável de modo que, pouco a pouco, uma pequena faísca se transformará em uma chama. O fogo aumentará até se tornar uma grande fogueira. Agora, quero dizer uma ou duas coisas para aqueles que são novos na fé. Os filhinhos de Deus que são representados aqui como uma cana quebrada ou um pavio que fumega, estão tão seguros quanto os grandes santos de Deus. Desejo expandir por um momento esse pensamento e depois terminarei com outra parte. Esses santos de Deus, chamados de cana quebrada e pavio que fumega, são, por várias razões, tão seguros quanto aqueles que são poderosos e fortes para o seu mestre. Primeiramente, o pequeno santo é tão eleito de Deus quanto o grande. Quando Deus escolheu o seu povo, ele os escolheu todos de uma só vez e elegeu um tanto quanto o outro. Se eu escolher um certo número de coisas, uma pode ser menor que as demais, mas ela será tão escolhida quanto a outra, de modo que a senhora temerosa e a senhorita desanimada são tão eleitas quanto o senhor grande coração ou o pai honesto. Além disso, os pequenos são redimidos tanto quanto os grandes. Os fracos custam a Cristo tanto sofrimento quanto os fortes.
O melhor Filho de Deus não poderia ter sido comprado com menos do precioso sangue de Jesus, bem como o maior Filho de Deus não custou mais. Paulo não custou mais do que a Benjamim. Tenho certeza que não, pois leio na Bíblia que não há diferença. Romanos 10:12. Antigamente, quando os israelitas pagavam o dinheiro do resgate, todas as pessoas traziam um ciclo. O pobre não deveria trazer menos e nem o rico deveria trazer mais do que apenas um ciclo. O mesmo preço foi pago por um como pelo outro. Veja então, pequeno filho de Deus. Leve esse pensamento à sua alma. Você vê que alguns homens muito proeminentes na causa de Cristo, e é muito bom que eles sejam, mas eles não custaram a Jesus um centavo a mais do que você custou. O mesmo preço que pagou por você, ele pagou por eles. Lembre-se, você é tão filho de Deus quanto o maior cristão. Alguns de vocês têm 5 ou 6 filhos. Talvez haja um filho seu que é muito alto e bonito e, além disso, tem dons intelectuais. E você tem outro filho que é o menor da família. Talvez tenha pouca inteligência e entendimento. Porém, qual deles é mais seu filho? Mais, você diz. Certamente ambos são meus filhos. Um é filho tanto quanto o outro. Assim também, queridos amigos, você pode ter pouco conhecimento, pode não conhecer muito sobre as coisas divinas, a ponto de poder dizer apenas: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Mas você é tão filho de Deus quanto aqueles que atingiram a maturidade em Cristo Jesus. Então lembre-se, cristão que está enfrentando provações, você é tão justificado quanto qualquer outro filho de Deus. E eu sei que estou completamente justificado. Seu sangue e sua justiça maravilhosa são minha beleza e minha veste gloriosa. Não quero outra veste, exceto a obra de Jesus e sua justiça imputada. O filho mais ousado de Deus já tem o suficiente. E eu, que sou o menor de todos os santos, não posso contentar-me com menos e não terei menos. Ó Senhor, prestes a parar, você é tão justificado quanto Paulo, Pedro, João Batista ou o santo mais exaltado do céu. Não há diferença neste assunto. Seja encorajado e se alegre. Ademais, se você viesse a se perder, a honra de Deus seria tão manchada como se o maior viesse a se perder. Certa vez li algo estranho que diz que os filhos e o povo de Deus são participantes de Cristo, mas não estão em união com ele. O escritor diz: um pai está sentado em seu quarto e chega um estranho. O estranho vê uma criança ajoelhada e com um dedo machucado. Então ele diz: meu filho, você machucou seu dedo? Sim. Bem, deixe-me tirá-lo e colocar um de ouro. A criança olhou para ele e disse: não me aproximarei mais daquele homem, porque ele disse que ia tirar meu dedo. Eu amo meu dedo e jamais o trocaria nem mesmo por um dedo de ouro. Assim também, o cristão pode dizer: eu sou um dos membros de Cristo, mas sou apenas como um dedo machucado. Ele vai me tirar e colocar um dedo de ouro. Mas Cristo diz: não, não, não. Não posso amputar nenhum dos seus membros. Se o dedo estiver machucado, eu o tratarei e o fortalecerei. Cristo sequer pode permitir a ideia de cortar seus membros. Se Cristo perdesse um de seu povo, ele não seria mais um Cristo inteiro. Se o pior de seus filhos pudessem ser lançado fora, então Cristo ficaria sem uma parte de sua plenitude. Sim, Cristo seria incompleto sem a sua igreja. Se um de seus filhos se perdesse, seria melhor que fosse o grande do que o pequeno. Se um pequeno estivesse perdido, Satanás diria: ah, você salvou os grandes, porque eles tinham força e podiam ajudar a si mesmo. Mas como o pequeno não tem força, você não poderia salvá-lo. Você sabe o que Satanás diria? Mas Deus fechara a boca de Satanás ao proclamar: Satanás, todos eles estão aqui, apesar da sua malícia.
Cada um deles está seguro. Agora, fique para sempre em seu abismo, permaneça preso eternamente em suas correntes e queime nas chamas. Assim ele sofrerá o tormento eterno, mas nenhum filho de Deus jamais o sofrerá. Apenas mais um pensamento e concluirei esta parte. A salvação dos grandes geralmente depende da salvação dos pequenos. Você entende isso? Você sabe que a minha salvação ou a salvação de qualquer filho de Deus, olhando para as causas secundárias, depende muito da conversão de outra pessoa? Suponha que sua mãe seja o meio de sua conversão. Você diria, segundo a maneira dos homens, que sua conversão dependia dela. O fato dela ser convertida fez dela um instrumento que o levou à conversão. Suponha que esse ou aquele ministro seja o meio do seu chamado. Então, sua conversão, em certo sentido, embora não absolutamente, dependa dele. Por isso, muitas vezes acontece que a salvação dos servos mais poderosos de Deus depende da conversão dos pequenos. Há uma mãe humilde. Ninguém nunca sabe nada sobre ela. Ela vai à casa de Deus e o nome dela não está nos jornais ou em nenhum outro lugar. Ela ensina seu filho e o cria no temor de Deus. Ora por aquele garoto. Luta com Deus e as lágrimas e orações dela se misturam. O garoto cresce. O que ele é? Um missionário. Um William Kidney. Um Moffat. Um Williams. Entretanto, você não ouve nada sobre a mãe. Mas se a mãe não tivesse sido salva, onde estaria o menino? Que isso sirva para animar os pequeninos e que você possa se alegrar pelo fato de que ele nutrirá e cuidará de você, ainda que você seja como uma cana quebrada e um pavio que fumega. Terceiro ponto. Agora, para finalizar, a certeza da vitória, até que faça vencedor o juízo. Vitória. Algo bonito nessa palavra. A morte de Sir John Moore na Guerra Peninsular foi muito emocionante. Ele caiu nos braços da vitória, e por mais triste que tenha sido seu fim, não duvido que seu olhar tenha sido iluminado pelo brilho da vitória. Suponho até que Wolfe tenha falado a verdade quando disse: morrerei feliz, depois de ouvir o grito: eles estão vindo depressa. Eu reconheço que a vitória, mesmo nesse sentido ruim, sim, pois considero que as vitórias terrenas não possuem qualquer valor, deve ter animado o guerreiro. Oh, como o santo se anima quando ele sabe que a vitória pertence a ele. Lutarei durante toda a minha vida e ainda escreverei: venci no meu escudo. Seremos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Chegará o dia em que cada santo fraco vencerá, cada homem em suas muletas, cada coxo, cada um que está cheio de enfermidades, tristeza, doença e fraqueza, obterá a vitória. E virão a Sião com júbilo. Também os cegos, os coxos, as mulheres grávidas e seus filhos. Assim diz as Escrituras. Ninguém será deixado de fora, até que faça vencedor o juízo. Vitória, vitória, vitória. Este é o destino de cada cristão. Ele triunfará por meio do nome de seu querido Redentor. Agora uma palavra sobre essa vitória. Quero me dirigir primeiramente aos homens e mulheres idosos. Caros irmãos e irmãs, eu sei que muitas vezes vocês são como uma cana quebrada. Os eventos vindouros projetam suas sombras para diante deles, e a morte lança sobre vocês a sombra da velhice. Vocês se sentem que a caminhada é um fardo, que seu corpo está fraco e decadente. A situação de vocês dificilmente poderá melhorar. Vocês têm uma promessa especial aqui. Não esmagarei a cana quebrada. Eu lhe fortalecerei. Como diz o Salmo 73, 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Mesmo agora na velhice, há de provar o meu povo, meu soberano eterno e imutável amor, e quando seus cabelos brancos enfeitarem o seu corpo, como cordeiros, eles serão carregados com dulçor.
Vocês que precisam se equilibrar em sua bengala, que estão definhando, doentes, fracos e pálidos, não temam a última hora, pois ela será melhor para vocês e seu último dia será uma consumação a ser desejada piedosamente. Vocês são fracos, mas Deus adaptará a provação à fraqueza de vocês. E se sua força for pequena, ele diminuirá a sua dor. Entretanto, vocês ainda cantarão no céu: vitória, vitória, vitória. Alguns de nós gostariam de trocar de lugar com vocês, por estarem tão perto do céu, por estarem tão perto de casa. A despeito de todas as suas fraquezas, seus cabelos grisalhos são uma coroa de glória, pois vocês estão próximos do fim, bem como no final do caminho da justiça. Também tenho uma palavra para vocês, pessoas de meia idade, que estão lutando contra tempestades da vida. Frequentemente vocês são uma cana quebrada. A religião de vocês é muito sobrecarregada por seus chamados seculares, tão sufocada pelo o barulho diário dos muitos negócios e afazeres, que ela chega a parecer como um pavio que fumega. Isso é o máximo que você pode fazer para servir ao seu Deus e não pode dizer que é fervoroso no espírito e diligente na sua obra. Homens de negócios que trabalham e se esforçam em seus empreendimentos neste mundo, eles não os apagará quando vocês forem como o pavio que fumega. Ele não esmagará quando vocês forem com uma cana quebrada, mas antes os livrará de suas angústias e vocês atravessarão o mar da vida e chegarão à felicidade na praia do céu. Então cantarão: vencedor, por meio daquele que os amou. Vocês, jovens e moças, agora eu falo com vocês e tenho propriedades para assim o fazer. Você e eu muitas vezes sabemos o que é ser como uma cana quebrada quando a mão de Deus destrói nossas esperanças legítimas. Estamos cheios de frivolidade e rebeldia. É somente a vara da aflição que tira essa loucura de nós. Os caminhos dos jovens são escorregadios e perigosos, mas Deus não nos esmagará e nem destruirá. Os homens, devido à sua muita cautela, pedem para nunca darmos um passo, para que não caiamos. Mas Deus nos manda ir além e faz com que os nossos pés sejam como os das corças, para que possamos pisar em lugares altos. Sirvam a Deus nos dias de sua mocidade. Entreguem seu coração ao Senhor, e Ele jamais os rejeitará, mas sustentará e cuidará de vocês. Não me deixe terminar sem dizer uma palavra às crianças. Vocês que nunca ouviram falar de Jesus, ele diz a vocês: não esmagarei a cana quebrada e nem apagarei o pavio que fumega. Acredito que há muitos inocentes, com menos de 6 anos, que conhecem o Salvador. Eu nunca desprezo a piedade infantil, eu a amo. Tenho ouvido crianças falarem de mistérios que pessoas de cabelos grisalhos não conhecem. Crianças que foram convertidas nas escolas dominicais e amam o nome do Salvador. Se os outros dizem que vocês estão muito adiantadas, não tema, mas permaneçam no amor de Cristo. Jesus gentil, manso e amável, sobre as nossas crianças vigie. Devido à sua simplicidade, seja favorável e permita que elas venham a ti. Jesus Cristo não rejeitará vocês, pois não apaga o pavio que fumega e nem esmaga a cana quebrada.